Uma região está se tornando um campo de batalha em tempo real, com intensificação de ofensivas e explosões. À medida que a situação se agrava, o que isso realmente significa para o futuro e para a segurança global? A cada dia, as tensões aumentam e as consequências podem ser mais profundas do que imaginamos. O que está em jogo? O cenário da guerra na Ucrânia se torna cada vez mais desolador, com as forças inimigas avançando implacavelmente e criando desafios inéditos para o país. À medida que a luta se intensifica, as repercussões afetam profundamente todas as esferas da sociedade ucraniana. A abordagem do adversário parece focada em desmantelar a infraestrutura militar do país, atingindo pontos cruciais como bases aéreas, centros de treinamento, portos e depósitos estratégicos. Recentemente, um dos principais alvos dos ataques foi um aeródromo de grande importância, utilizado para a formação de pilotos e para operar aeronaves de combate avançadas. Esse local, em plena adaptação para novos tipos de aviões, estava se preparando para acomodar modelos modificados para lançamentos de mísseis de longo alcance. A resposta rápida e agressiva da parte adversária resultou em uma ofensiva tão repentina e precisa que não houve tempo para alertas ou medidas de defesa, destacando a eficácia e a rapidez com que a ofensiva se desenrola, com o objetivo claro de neutralizar as capacidades militares ucranianas. Além das instalações aéreas, os portos, como o de Odessa, também sofreram ataques significativos, comprometendo o transporte de recursos essenciais, como armas e suprimentos. Simultaneamente, outras cidades enfrentaram bombardeios que destruíram fábricas, depósitos de armamentos e centros de treinamento, enfraquecendo ainda mais a capacidade do país de reagir eficazmente. A capital, Kiev, não escapou da onda de ataques, com diversas instalações vitais sendo atingidas. Esses ataques demonstram uma estratégia deliberada de enfraquecer a Ucrânia, dificultando sua mobilização e resposta a uma ofensiva contínua, com impactos devastadores sobre a resistência e a recuperação do país. Com o aumento das ofensivas inimigas, a Ucrânia se vê cada vez mais pressionada a abandonar posições estratégicas cruciais, criando uma situação de isolamento e vulnerabilidade em várias frentes. Um exemplo claro disso é a cidade de Kopani, localizada na região de Kharkov. O que começou com a fuga de um pequeno grupo de desertores rapidamente se transformou em uma retirada em massa das forças ucranianas, deixando a cidade exposta ao avanço do inimigo. Esse tipo de recuo está se tornando uma constante em várias áreas, incluindo em torno de Pokrovsk, um importante polo de mineração no Donbas. Embora ainda haja resistência, o cerco a esta cidade está se tornando cada vez mais iminente. À medida que os ataques se intensificam, outro ponto crítico é a cidade de Kobo, que serve como uma fortaleza vital para as defesas ucranianas na região do Donbas. No entanto, as forças inimigas não se limitam a atacar as periferias, mas avançam diretamente para o centro urbano, bloqueando as rotas de abastecimento e preparando o terreno para um cerco completo. Diante desse cenário, a grande questão é: por quanto tempo as forças ucranianas conseguirão sustentar suas linhas de defesa antes de serem completamente cercadas e superadas? A pressão crescente das forças russas está levando a Ucrânia a enfrentar desafios cada vez mais insustentáveis no campo de batalha. Com ataques intensificados e cerco iminente em várias frentes, a situação das tropas ucranianas se agrava a cada dia. Especialistas militares apontam que os recuos constantes estão não apenas reduzindo o controle territorial da Ucrânia, mas também resultando na perda de equipamentos essenciais e posições estratégicas. O abandono de armamentos e suprimentos durante as retiradas compromete ainda mais a capacidade de reação do exército ucraniano, que já enfrenta dificuldades logísticas e operacionais significativas. Cidades como Kharkov, um dos pilares das defesas ucranianas, estão sendo duramente atingidas. Os ataques russos, meticulosamente planejados, têm como alvo centros de comando, armazéns de suprimentos e infraestrutura logística vital para a movimentação de tropas e armamentos. Essas instalações, muitas vezes utilizadas em colaboração com aliados da OTAN, têm sido foco de bombardeios precisos e destrutivos. O objetivo das forças russas é evidente: enfraquecer qualquer possibilidade de reagrupamento ou resistência organizada, eliminando a capacidade da Ucrânia de se sustentar em áreas críticas.
Além das ofensivas logísticas, Kharkov está vivenciando ataques diretos em seu núcleo urbano. Bombardeios contínuos e operações de infiltração visam neutralizar não apenas alvos militares, mas também criar um impacto psicológico sobre a população e as forças de defesa. A cidade, que possui uma importância estratégica e simbólica imensa, está progressivamente isolada, com rotas de abastecimento cortadas e áreas-chave sob ameaça constante. A perda de Kharkov seria um golpe devastador para a Ucrânia, não apenas pelas implicações militares, mas também pelo abalo moral que representaria para o país. Enquanto isso, as forças russas estão intensificando o uso de ataques coordenados, empregando artilharia pesada, drones e mísseis de longo alcance para maximizar os danos às posições ucranianas. Esse tipo de ofensiva reduz significativamente o tempo de reação das tropas defensoras, que já lutam contra a escassez de recursos. Apesar disso, a resistência ucraniana permanece ativa em algumas frentes, com batalhas intensas em áreas rurais e urbanas, onde as tropas locais se recusam a ceder facilmente. Essa persistência, embora heróica, tem um custo elevado em termos de vidas humanas e equipamentos. O cerco a Kharkov simboliza um padrão preocupante: a estratégia russa de encurralar gradualmente os bastiões ucranianos e isolar suas forças. A cada área perdida, o impacto estratégico para a Ucrânia aumenta, tornando mais difícil não apenas a defesa do território, mas também a manutenção do moral de suas tropas e da população. A dúvida que paira sobre todos agora é até quando as forças ucranianas conseguirão resistir diante de uma ofensiva tão massiva e sistemática. Com o cerco se aproximando e as forças russas avançando implacavelmente, o futuro da resistência ucraniana se torna cada vez mais incerto. A cada dia, os ataques intensificam-se, desgastando as capacidades operacionais do exército ucraniano e minando seu potencial de reagir à ofensiva inimiga. O enfraquecimento progressivo das linhas de defesa e a destruição de infraestrutura vital são apenas alguns dos desafios enfrentados pelas tropas ucranianas. À medida que as forças russas se aproximam de áreas-chave, a Ucrânia se vê forçada a tomar decisões difíceis, enfrentando a crescente ameaça de ser completamente cercada e isolada. Enquanto isso, a comunidade internacional observa atentamente o desenrolar dos eventos, com uma crescente preocupação sobre as consequências globais do conflito. Governos de diferentes países, especialmente aqueles aliados da Ucrânia, estão sob pressão para decidir se ampliarão seu apoio ou se buscarão novas formas de mediação. As sanções econômicas e o fornecimento de armamentos são elementos centrais da estratégia ocidental, mas muitos questionam se essas ações serão suficientes para mudar o rumo do confronto. Há uma crescente incerteza sobre a possibilidade de um ponto de virada no conflito, especialmente com o aumento da pressão militar e a falta de alternativas viáveis para uma solução pacífica. No campo de batalha, a situação continua a evoluir de forma dramática. A Rússia parece ter adotado uma abordagem mais agressiva, não apenas buscando vitórias militares, mas também tentando desmantelar as bases econômicas e logísticas da Ucrânia. O bombardeio e a destruição de redes de fornecimento, instalações de energia e centros industriais essenciais refletem uma estratégia de longo prazo para paralisar qualquer capacidade de resistência que ainda permaneça. As forças russas estão mirando diretamente nas infraestruturas críticas, que não apenas suportam a guerra, mas também são fundamentais para a sobrevivência diária da população. Isso coloca a Ucrânia em uma situação cada vez mais vulnerável, sem opções claras para recuperação em um futuro próximo.